Ao tema do dia, né? Ontem, só lembrando, né? Ontem o Procurador-Geral da República denunciou o presidente Michel Temer e o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures ao Supremo Tribunal Federal pelo crime de corrupção passiva. Na tarde de hoje, por volta das 4 horas da tarde, o presidente Temer reagiu a essa denúncia de Rodrigo Janot e afirmou que não há provas concretas contra ele. Em pronunciamento, Temer chamou a denúncia de ficção. A gente separou um trechinho, eu vou colocar o que o Michel Temer disse. E aí eu já passo a bola para vocês. Vai lá, Reginaldo. Criaram uma trama de novela. Eu digo, meus amigos, minhas amigas, sem medo de errar, que a denúncia é uma ficção. As regras mais básicas da Constituição não podem ser esquecidas, jogadas no lixo, tripudiadas pela embriaguez da denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. E ainda, vejam bem, vou dizer aos senhores, ainda se fatiam as denúncias para provocar fatos semanais contra o governo. Querem parar o país, parar o Congresso, num ato político com denúncias frágeis e precárias. Trama de novela, Vera Magalhães, você que acompanhou atentamente, o que você achou do pronunciamento? Se fosse uma novela, o presidente da República seria aquele protagonista canastrão, né? Porque eu nunca vi tanto gestual, tanto malabarismo e para esconder um aparente nervosismo. Ficou mais aparente ainda com essa fuga que ele fez do seu gestual que tradicional. Não é muito dele, né? Não é muito dele. Estava acompanhado só de papagaios de pirata de pouca importância. Não tinha o líder do PSDB, não tinha o líder do DEM, não tinha o líder do PSD. Os 3 maiores partidos da base não estavam ali na entourage que ouviu esse discurso do presidente Michel Temer. Vamos só voltar um pouquinho, porque quando saiu a denúncia ontem, o 3 em 1 já tinha saído do ar. Então, Rodrigo Janot denunciou juntamente o Temer e o Rocha Loures, porque disse que os fatos são imbricados, não podiam ser separados por corrupção passiva. Já no segundo parágrafo da denúncia de 64 páginas, o Procurador-Geral da República afirma textualmente que Temer recebeu para si vantagem indevida de 500 mil, mas diz que ele e Rocha Loures aceitaram a promessa de receber 31 milhões e aí faz uma espécie de parece um enunciado de casamento, em comunhão de esforços, unidade de desígnios, com vontade livre e consciente. Faltou os dois dizerem sim. Então, este o teor da denúncia do Janot, que ainda não leva em conta o áudio periciado, portanto, não fala em obstrução de justiça por hora. Então, esse é o resumo da ópera. E o resumo da ópera do contra-ataque do presidente é que ele fala que a denúncia se baseia em ilações e, em certa medida, ele tem razão, e a gente vai discutir isso aqui, para em seguida fazer uma ilação de igual gravidade. Dizer que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria recebido recursos por meio do ex-procurador Marcelo Miller, que deixou a carreira há poucos meses e em seguida ingressou no escritório de advocacia que fez a leniência do grupo JF, não a delação, mas a leniência, que é a parte cível da coisa. Marcelo Miller era um dos braços direitos de Janot, isso foi um furo que eu dei no meu blog, no Estado de São Paulo, e realmente causou espécie essa mudança, essa transmutação tão rápida dele, ele que era o rei das gravações e das delações na Procuradoria. Temer usou isso para contra-atacar Janot, mas fez aquilo que ele acusou o procurador de fazer contra ele, que foi uma ilação. O resumo de tudo isso é que o presidente hoje está mais fraco que ontem, quando já estava mais fraco que anteontem, ele está perdendo massa muscular dia a dia. O que você acha, que você que acompanhou também, Andreasa, o que você achou do pronunciamento e essa colocação da Vera? Você acha também que o presidente está enfraquecendo, enfim, está perdendo força? Vou falar primeiro da denúncia, né? Quem acompanha o trabalho do Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República diz, e são várias fontes que dizem isso no meio jurídico, que as denúncias que ele apresenta ao Supremo são geralmente fracas, pouco substanciosas. Isso é muito importante no caso do Michel Temer, mas também no caso das delações da Odebrecht. Nós sabemos que as investigações estão correndo. Em breve, caberá à PGR, provavelmente já sem o Janot, apresentar denúncias, mas a base investigativa é tocada pelo Janot. E ele vai ter o desafio de separar o joio do trigo.
ou como a gente diz, o joio do joio, o caixa 2 da corrupção, todo aquele cenário que nós já discutimos aqui. No caso dessa denúncia, da primeira denúncia, né, porque o Janot realmente pretende fatiar as denúncias, vai apresentar uma por semana, sem dúvida numa estratégia folhetinesca, certo? Para quem lê a denúncia, quem leu a denúncia, vê que ela é juridicamente, de fato, frágil. Há muita torcida ali, aliás, é o que mais há no Brasil, torcida, desejos. É uma peça, sim, fundamentada em ilações, em especulações, em certo sentido, alguma criatividade. Então, há realmente uma trama ficcional ali. Mas o que importa, e eu falo isso aqui diariamente, vou continuar falando, é o impacto imediato da denúncia. É a repercussão imediata, é o que chega à imprensa, o que repercute. E aí, nesse sentido, a denúncia é muito eficiente, ela é muito forte, ela é um chamamento à guerra. Ela parte para cima, ela é dura. Então ela tem impacto político. E o que o Janot pretende, considerando o fato de que sairá em setembro, deixará a PGR em setembro, é criar fatos políticos. Também por esse motivo, voltando, ele fatiará essa delação. Ele vai apresentar uma por semana. A ideia é essa mesmo, é fazer sangrar o presidente. Mereça o presidente a denúncia ou não. Esteja o presidente culpado ou não. Ninguém no Brasil pode botar a mão no fogo pelo Michel Temer, mas deve questionar os métodos investigativos, o modo como o Procurador-Geral da República procede. Depois eu quero falar sobre o pronunciamento do Temer. Ô Madu, você também acha que juridicamente a denúncia é fraca, como disse o Andreasa? Olha, eu não tenho o instrumento de análise jurídica, né? Não tenho conhecimento da área para dizer isso. O fato é que eu acompanhei o pronunciamento do presidente Temer. E, além de passar realmente que ele está assim, emocionalmente frágil, né? Pelo discurso corporal dele, pela própria forma que ele ali organizou, porque eu vi na íntegra, né? Começou o discurso e tal, ele estava evidentemente nervoso. E foi curioso que ele falou que as denúncias todas são ilações, né? Mas ele não se preocupou em nenhum momento em responder pontualmente a cada uma das acusações que são feitas a ele. Aí ele saiu pela tangente, ele desviou do assunto central. O que grita, inclusive, no discurso dele, é o que o Joesley Batista, que era um cara que ele recebia no Palácio Jaburu, né? Em horários alternativos para conversas assim heterodoxas, né? Falando de maneira assim bem leve, né? De repente virou algoz, um bandido, um traiçoeira, víbora e tudo mais. Isso, no mínimo, soa esquisito, né? E ele diz que todas as denúncias são ilações, como a Vera sublinhou muito bem. No discurso dele faz uma tremenda ilação, ele fala que ele não é irresponsável, que ele não é desonesto, que ele não é um homem reto e tal, e por isso não faz ilações, e fez uma tremenda ilação, insinuando que o Rodrigo Janot recebeu grana para fazer toda essa construção aí jurídica, né, essas denúncias contra o presidente. Esse pronunciamento todo me pareceu muito estranho, e mais uma vez, observou-se aqui já, a ausência das grandes lideranças nacionais. Tinha lá um bando de corifeus, né, de papagaios de purata, puxa-saco, gritaram bravo no final para o discurso dele, mas que só estavam lá para fazer números. Agora, as denúncias em si, o presidente passou ao largo. E só para encerrar, o meu sentimento, né, escutando as pessoas na rua, ouvindo os meus amigos aí do mercado financeiro e tal, já está precificada a saída do Temer. É fava contada, O Janot sai em setembro, Andreasa, muito bem. O Temer sai no máximo em agosto. Consulta aí a bola da mãe de Ná aí, do pai Andreasa, que você vai conferir. Não é não, Vera? Aliás, Vera, antes de já passar para você, só esse trechinho que tanto você como o Madu se referiu da ilação ao Rodrigo Janot, coloca aí o que o presidente Temer disse. Reginaldo, já passo para você, Vera. Vai lá. Bom. Então, talvez, neste tópico da dilação, pelas novas leis da dilação, da ilação,
da ilação, que disse ora criada pela denúncia, poderíamos talvez concluir que os milhões não fossem unicamente para o assessor de confiança que deixou o cargo de procurador da República. E eu volto a dizer que eu não quero fazer ilações, não denuncio sem provas. Agora é guerra mesmo, né, velho? Se não quer fazer ilações, por que as fez, presidente? Eu vou voltar aqui um pouquinho na denúncia, porque ela tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa esmiuçar aqui. Vamos lá. Ela logo no começo é muito incisiva ao dizer que o Temer era o receptor da propina. Isso antes mesmo do áudio ser clarificado e mostrar aquela parte que ele indica, pode falar com Rocha Loures, que dá a entender que é para receber alguma coisa. Diz que ele de fato recebeu. Tudo bem que a corrupção passiva você não precisa de fato ter recebido. Você pode apenas ter obtido a promessa de receber. Mas ele diz aqui textualmente, recebeu para si em unidade de desígnios. Então, isso é algo que eu acho que tem de restar provado no final para que a denúncia pare de pé. Em outro momento, ele fala da relação entre o Temer, o Eduardo Cunha, Lúcio Funaro e o grupo JBS. E para isso ele cita nos anexos, que nos anexos foram anexados vários comprovantes. E aí ele diz, esses documentos não se referem à denúncia ora em curso, eles são apenas para contextualizar esta relação. E ele em nenhum outro momento volta a se referir a documentos anexados. Portanto, onde estão os documentos anexados que corroboram a denúncia? A denúncia de corrupção passiva e não a relação do Eduardo Cunha com o presidente Michel Temer. Onde estão esses documentos? Eles não são referidos na denúncia. Além do áudio da conversa e além do flagrante do Rocha Loures, tem algum depósito para o Temer? Tem alguma conversa posterior entre o Temer e o Rocha Loures em que eles falam de como vai ser repassado esse dinheiro para o presidente? Isso não tem na denúncia, tá? Então, isso eu acho que é um buraco factual, ali, fático da denúncia. Aí, em outro momento, ele começa a falar sobre o decreto dos portos, para dar a entender que foi outra traficância do Rodrigo Rocha Loures. Só que isso não faz parte da denúncia. Ele diz que tudo isso vai embasar um novo inquérito. E passa muitas páginas falando disso, que vai ser objeto de um outro inquérito, sem esmiuçar os fatos desta denúncia aqui. E aí, a partir da página 56 e até a 64, é um sarrafo no Temer de natureza, aí sim, puramente política. Nada jurídica. Ele fala assim, ele faz a seguinte frase que poderia estar em qualquer palanque de manifestação pública. Com efeito, não se nega que Michel Temer tem atualmente projeção política. Ora, claro que ele tem projeção política, ele é o presidente da República. Aí ele mesmo diz, afinal de contas é o atual presidente da República, tendo sido vice-presidente da República de 2011 a 2016. Até aqui tautologia pura, todo mundo sabe. É um dos chamados caciques do PMDB. Foi eleito presidente da Câmara dos Deputados por 2 vezes e eleito presidente nacional do seu partido. Ludibriou os cidadãos brasileiros. Eu acho que ludibriar os cidadãos brasileiros não é um código, não é um artigo do Código Penal, que me conste. E sobretudo os eleitores, os cidadãos e sobretudo os eleitores, que escolheram a sua chapa para o cargo político. Ele não diz quem é a titular da chapa, não cita Dilma Rousseff, mais importante do país, confiando mais de 54 milhões de votos. E daí segue com essa peroração puramente política até o final, em tons cada vez mais exaltados ali. Então, eu acho que este final denuncia, sim, uma falta, uma fragilidade jurídica muito grande mediante tanta exaltação política. Eu acho que as duas coisas não formam uma peça uníssona. Ela está desequilibrada, essa denúncia. Andreasa, vai um pouco de encontro do que você estava dizendo, né? Isso que a Vera trouxe. Eu li esse troço. É um panfleto. É um panfleto de campanha, é um manifesto de intenções. É um sonho. Tem que investigar melhor para denunciar o presidente da República ou qualquer pessoa. Então tem um desses robôs que aparecem aqui no chat do YouTube. Hoje é um novo robozinho, Petralha, Mauro, dizendo que eu estou contra a Lava Jato. Não, senhor. Eu estou a favor da Lava Jato. Eu identifico nesse tipo de atividade política de um procurador-geral da República, responsável por partes importantes da Lava Jato, um atentado contra a Lava Jato. Contra a Lava Jato que ocorre em Curitiba. É essa que deve ser a modelar para nós. Não essa política que ocorre em Brasília e que escolheu um lado.
para esconder outro. Para esconder outro. É isso que está em questão. Enquanto o Ministério Público Federal, através da PGR, através do Janot, chancelado pelo Fachin com as bênçãos da Carmen Lúcia, permite que um delinquente como o Joesley Batista fale o que quer, mude de opinião, delate, depois refaça a delação, em absoluta condição de imunidade, inventando essa ficção, porque é essa ficção que embasa a denúncia do Janot, é essa fatiada que virou em 3, 4 vezes ao longo de um mês, de fato parando o país. Essa ficção é a de que o Michel Temer e o PMDB são protagonistas da corrupção envolvendo o grupo JF, JBS, sei lá como se chama essa quadrilha. E onde estão os petistas? Eu vou repetir isso diariamente. Onde está o projeto de poder petista que financiou o surgimento desse grupo? Essa é a realidade. Onde estava o senhor Janot nos anos do governo Dilma? Ele estava desaparecido. A partir do momento em que houve o impeachment, esse senhor se tornou, aí sim, um monstro, um trabalhador com expediente, mas seletivo. O que está em curso no Brasil é seletividade. Madu. É muito interessante o que a gente está vivendo no Brasil contemporâneo, né? Essa fala do Andreasa, ela é muito importante. Ele realmente já vem há algum tempo, né, tocando nessa ferida aí. Eu ontem de noite, meditando, eu pensei assim, não é que o Andreasa tem razão no que hoje você vê o PT, né, e a sua camarilha completamente eclipsado, né, completamente escondido atrás de uma nuvem de fumaça, e hoje você tem no primeiro plano, né, os algozes do PMDB, que eram sócios minoritários dessa coisa arada toda. Realmente dá para desconfiar dessa história toda. Agora, com relação ao discurso do Janot, a peça, realmente é um panfleto, e olhando assim um pouco mais de longe, isso só mostra a situação extraordinária e maluca que a gente chegou no Brasil. Hoje não existe mais atividade política no Brasil. Atividade política se confunde com atividade criminal. E qual é a deformação que isso traz? Hoje o eixo dinâmico da história brasileira passa pelo judiciário, né? Passa pela questão judiciária. E aí traz uma segunda deformação, como a gente fala em engenharia, uma derivada segunda, né? Que você passa a ter, a partir do judiciário, o judiciário passa a ter um discurso de legislativo, um discurso de executivo, um discurso que não lhe pertence. E isso você vai fazendo, a nossa situação tão esdrúxula, tão estranha, e isso realmente foi acelerado pelo PT, sem dúvida nenhuma, que hoje você tem as instituições brasileiras, republicanas, elas estão sofrendo deformações gravíssimas em função da estranheza e do tamanho da crise política e econômica que esses caras criaram. É tudo muito estranho. E como a gente vai sair disso, meus amigos, eu não tenho a menor ideia. Meus caros, tem uma notícia que houve aí ao longo dos 2 últimos dias de que o Temer pode antecipar a nomeação do substituto do Janot para criar um fato político e enfraquecê-lo. Pois bem, se fizer isso, ele deverá optar pelo segundo ou terceiro da lista tríplice ou por alguém de fora da lista tríplice, porque acaba de sair o resultado da lista tríplice do Ministério Público e o Nicolau Dino, subprocurador e candidato do próprio Janot, foi o mais votado, tá? Por integrantes do Ministério Público. Olha! Pois é. Teve mais votos que a Raquel Dodge, que era considerada a favorita, que teve 587. Cada um pode votar em 3, então não é que cada um vota em um e você elege os 3, cada um vota em 3, então todos eles têm muitos votos, né? E o terceiro foi o Mário Bonsalha. Eram os 3 considerados favoritos, mas a ordem que se especulava não era essa. Então, o Janot, que saiu fortalecido no Supremo, né, na semana passada, saiu fortalecido internamente também, algo que não se esperava, porque ele tinha mais candidatos de oposição. A Raquel ficou em que lugar, Vera? Em segundo lugar, Madu, com 587 votos, e em terceiro, Mário Bonsalha, que recebeu 564. Sim, ela era a favorita. É a favorita do atraso.
Exatamente. Agora vamos ver como fica, se o Temer vai respeitar a lista em alguma medida, nomeando o segundo ou terceiro. Ele tem uma certa simpatia pela Raquel Dodge. Eu acho que ele pode nomeá-la e vai dizer que nomeou uma mulher, se retrata daquele negócio do início do mandato que ele deixou de ter mulheres no ministério. Eu acho que ela é um nome possível de ser nomeada por ele, pelo que eu ouço dos assessores do Palácio. Ô Andreasa, vai você, o que você achou desse resultado aqui? E você ficou de falar também do que você achou do pronunciamento do Temer, né? Tá certo que a gente vai tratar, acho que no segundo bloco a gente vai voltar a esse tema, porque sem dúvida nenhuma é o assunto mais relevante do dia. Mas eu passo para você, primeiro pra gente falar aqui da PGR, que a notícia acabou de sair, e depois a gente continua no tema. A gente deixa o Temer pro próximo bloco, né? Isso. Eu fico surpreso com a vitória do Nicolau Dino, lembrando que ele é irmão do governador do Maranhão, Flávio Dino, PCdoB, linha auxiliar petista. Nicolau Dino, que foi o procurador eleitoral na votação, aquela histórica bizarra em que a chapa Dilma e Temer não foi cassada. Acho que ele não tem, portanto, nenhuma chance de ser o escolhido. Mas acho também que o presidente, isso é muito importante lembrar, constitucionalmente não tem nenhuma obrigação com essa lista tríplice. Lembrando que isso foi algo que surgiu em 2001, portanto não é uma tradição. O primeiro eleito, o primeiro escolhido depois da existência dessa lista tríplice, não era dessa lista tríplice. O Fernando Henrique reconduziu o Brindeiro, se eu não me engano. Quem passou a escolher o procurador-geral da lista tríplice foi o Lula. Portanto, é uma coisa petista. E é óbvio que é uma coisa petista, porque essa lista é uma lista sindical. Ela tem origem sindical, é uma associação sindical que escolhe esses nomes, certo? Então, e o próprio presidente dessa associação, lembremos, eu falei aqui na semana passada, ameaçou o presidente da República caso ele não escolhesse alguém da lista tríplice, dizendo que seria impossível para a Procuradoria-Geral do Procurador-Geral da República novo ter o apoio do Ministério Público se não viesse da lista tríplice. Então, sinceramente, se eu fosse o presidente, escolhia alguém de fora e aí sim restabelecia o que diz a lei. Você, Madu, para a gente ir para o nosso intervalo. Pois é, eu pessoalmente, eu achava que o melhor nome seria, para dar continuidade aí a esse processo todo, o Dino. Mas eu estou achando que a Raquel Dodge, que é a favorita do Palácio do Planalto, é a favorita também do pessoal do PMDB, né, dos nossos amigos todos lá, do Jucá, Romero Jucá, Sarney, esse pessoal todo. Provavelmente ela deverá ser indicada, né? O que só coloca a gente mais apreensivo, né? Vamos ver.